Eu estava grávida de 8 meses, e de repente desenvolvi uma intoxicação por toxemia. Esta foi a minha 5ª gravidez, mas apenas o 2º parto. Eu tinha perdido 3 outros bebês. Eu tinha um filho de 5 anos e um de 2 anos que adotamos quando eu abortava. Fui levada às pressas para uma sala de emergência do hospital quando minha pressão arterial ficou fora de controle. Meu rosto estava tão inchado que eu mal podia ver pelos meus olhos. O resto do meu corpo inchou a tal ponto que o médico de plantão, erroneamente, pensou que eu era uma pessoa obesa e ainda pesava apenas 61 quilos. Tudo aconteceu tão rápido, que de repente eu não conseguia respirar sozinha. Perdi a consciência em algum momento. Foi quando experimentei estar fora do meu corpo e observei como eles trabalhavam freneticamente para me fazer respirar por conta própria. Minha próxima percepção foi que eu não estava mais com medo de não ser capaz de respirar por conta própria. Eu estava em paz, e muito consciente das medidas que os médicos e enfermeiras estavam tomando para salvar minha vida. Eu entendia todos os termos que eles estavam usando, e podia compreender que eu não estava viva no que dizia respeito a eles. Tomei consciência do estado do relacionamento de cada pessoa com os outros na sala. De repente, não havia segredos, e no entanto, não havia julgamento de minha parte, mas sim um amor incondicional. Eu me senti muito amada neste momento e queria estender isso para os outros na sala. Mas eles não podiam me ouvir. Eu podia ouvir e ver tudo. Isso me fez pensar na escritura que diz: conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Estranhamente, essa habilidade continua hoje em termos de saber a verdade sobre as pessoas. Não me foi permitido ficar na presença de Deus, que era tão cheia de luz e amor. Foi-me dito, não em palavras, mas sim em um pensamento que eu tinha que voltar e continuar sendo uma mãe para meus filhos. De repente, percebi que estava sendo levada às pressas para a sala de parto e sendo guiada pelo parto, que foi tão rápido. Então fui enviada para a sala de recuperação e queria minha Bíblia, porque não queria perder aquela incrível sensação de amor e luz que experimentei. No entanto, a enfermeira da sala de recuperação não me deixou pegar minha Bíblia. Ela disse que eu precisava descansar. Eu dei risada, e tive a ousadia de dizer a ela que ela não tinha ideia do que era o verdadeiro descanso. Eu disse a ela que tinha acabado de estar na presença de Deus e descoberto um descanso e paz, que nenhuma quantidade de sono jamais traria. Ela não entendeu o que eu estava dizendo, mas reconheceu que eu devo ter passado por uma experiência assustadora, já que eles me perderam por um tempo. Tentei explicar que não estava nada perdido e que me sentia mais viva do que todos. De repente, entendi o que significava viver no espírito. Também percebi que colocamos tanto esforço em nosso ser físico, quando na verdade a vida através do espírito é muito mais poderosa e satisfatória. Palavras não podem descrever adequadamente a incrível vida e poder que eu experimentei por estar na presença de Deus. Sinto-me perdida em ajudar os outros a entender que a realidade que vivemos em nossas vidas físicas não é nada comparada à vida no reino espiritual. Palavras não podem descrever adequadamente como é estar na presença tremendamente amorosa de Deus. Aprendi que posso dar o mesmo amor incondicional aos outros como se estivesse fluindo através de mim de Deus, quando na verdade a vida através do Espírito é muito mais poderosa e satisfatória. Palavras não podem descrever adequadamente a incrível vida e poder que eu experimentei por estar na presença de Deus. Você se sentiu separado do seu corpo? Sim, eu ouvi tudo o que os médicos e enfermeiras estavam dizendo sobre tentar me recuperar e me perder. Eu entendia a terminologia médica, embora não tivesse educação que a incluísse naquela época. Então, quando eu estava na sala de recuperação, a enfermeira disse que eles me perderam por um tempo. Isso confirmou que eu realmente estive em outro lugar que não era no meu corpo, como eu havia experimentado. Eu claramente deixei meu corpo e existi fora dele. Mais consciência e alerta do que o normal, de repente entendi tudo o que estava acontecendo clinicamente, e a consciência dos relacionamentos dos outros nadou em minha compreensão. Eu estava consciente dos sentimentos e emoções dos outros, bem como de seus segredos.
Essa habilidade é diametralmente oposta a como eu normalmente era. Eu tive dificuldade em reconhecer emoções antes desse incidente, já que eu mesma estava entorpecida por causa do abuso na infância. Em que momento durante a experiência você estava em seu nível mais alto de consciência e alerta? O tempo não parecia importar. Ficou parado. Não havia mais uma urgência, mas sim uma paz incrível. No meio da experiência, de repente percebi a incrível capacidade de saber o que estava acontecendo com meu corpo. Minha atenção foi removida do que estava acontecendo comigo e de alguma forma uma garantia de que eu ficaria bem assumiu. Então tomei consciência de quais eram as relações de todos na sala e senti tristeza por alguns deles, porque eles não conheciam o amor que eu estava experimentando. Logo após esse vislumbre, fui obrigada a retornar no momento em que eles estavam me levando para a sala de parto. Por favor, compare sua visão durante a experiência com sua visão cotidiana que você teve imediatamente antes do momento da experiência. Não tenho nenhum tipo de problema de visão na minha experiência diária. Eu não podia ver a vida dos outros antes dessa experiência e nem sempre posso fazer isso agora, a menos que eles estejam pedindo minha ajuda. Eu sabia intelectualmente sobre o amor de Deus, mas essa experiência me deu uma sensação espiritual que é tão forte hoje quanto durante essa experiência. Conheço Deus e seu amor pelos outros e por mim mesmo, em vez de ter lido sobre isso. É muito, muito real, mais real do que este mundo físico. Por favor, compare sua audição durante a experiência com sua audição diária que você tinha imediatamente antes do momento da experiência. Minha audição era bastante aguda. Perdi-o momentaneamente quando fiquei inconsciente. Mas de repente eu podia ouvir tudo o que estava acontecendo na sala, mesmo quando eles diziam, estamos perdendo ela. Então tornou-se incrivelmente calmo e pacífico até que eu estava na presença de Deus. Então ouvi um belo som como o da água e parecia entender muitas coisas que estavam sendo ditas através daquele som. Só que não foi comunicado com palavras. Era como se de repente eu soubesse tudo sobre o que estava sendo comunicado. Foi uma experiência incrível, além das palavras. Que emoções você sentiu durante a experiência? Quando estava consciente, estava terrivelmente assustada e lembro-me de ter implorado ao meu marido para não me deixar sozinha, quando lhe disseram para sair do quarto. Quando perdi a consciência, de repente senti paz e alegria e não fiquei feliz com isso no início, porque estava preocupado em deixar meus filhos sem mãe. Mas então experimentei o incrível conforto e amor que comunicavam que tudo ficaria bem e que não havia problema em sentir a alegria e a paz que eu estava sentindo. De repente você pareceu entender tudo? Tudo sobre mim ou sobre os outros, de repente entendi o que estava acontecendo clinicamente. Ainda mais surpreendente foi a compreensão do que estava acontecendo no relacionamento pessoal com os outros. Não havia segredos, de repente eu podia ver tudo, mas sem julgamento. Eu vi tudo através dos olhos do amor incondicional. Que importância você dava à sua vida religiosa e espiritual antes de sua experiência? Muito importante para mim. Qual era a sua religião antes de sua experiência? Cristão, éramos cristãos não denominacionais que frequentavam a igreja regularmente na época desta experiência. Suas práticas religiosas mudaram desde a sua experiência? Sim, eu sei que Deus existe, não apenas sei sobre ele. Não frequento a igreja regularmente, não sou legalista como costumava ser. Eu ainda o adoro regularmente em meu coração, e praticou uma atitude de gratidão por tudo o que ele me permite saber dele. Qual é a sua religião agora? Eu ainda sou uma cristã, mas não encontrei nenhuma igreja que compartilhe a experiência de Deus que eu faço. Eles não parecem conhecê-lo ou ter seu coração para com os outros. Sua experiência incluiu características consistentes com suas crenças terrenas? O conteúdo era consistente com minha crença de que existe vida após a morte. No entanto, não era consistente com a capacidade de ver a vida dos outros. Eu não sabia que isso seria possível.
Eu também não conhecia a extensão e profundidade do amor incondicional de Deus na realidade. Eu não sabia que podia senti-lo, não como uma emoção, mas como um tremendo poder para os outros. A profundidade da compaixão de Deus é incrível. Você teve uma mudança em seus valores e crenças por causa de sua experiência? Sim, eu não me perguntava mais sobre a existência de Deus. Ele confirmou que ele existe. Já não me pergunto sobre a vida após a morte. Nós simplesmente continuamos a viver no espírito, menos o traje da terra. Não vivo para mim, mas quero ser um vaso do amor de Deus para os outros, para que o conheçam e encontrem a mesma liberdade e amor que eu tenho. Você pareceu encontrar um ser ou presença mística ou ouviu uma voz não identificável? Encontrei um ser definido, ou uma voz claramente de origem mística ou sobrenatural. O ser estava cheio de amor e eu o tomei por Deus. A voz não era uma voz, como a conhecemos, mas um belo som como água, só que não exatamente isso. É difícil descrever. Eu apenas entendi o que o som estava comunicando e aquele som estava vindo da luz e do ser incrivelmente poderoso que estava comigo. Durante sua experiência, você obteve informações sobre a existência de Deus? Sim. Oh meu Deus, sim. O próprio Deus é amor e comunica esse incrível amor abrangente. Ele não esconde nada e quer que digamos a todos o quanto ele o ama. O calor e a luz são incríveis. Em sua presença, você entende tudo e não sente vergonha. Uma compaixão incrível é comunicada. Eu não poderia ter começado a inventar algo assim em minha mente física. Tudo o que ouvi, vi e aprendi mudou minha perspectiva de quem é Deus, e como devo viver neste traje físico da Terra. Deus definitivamente existe. Você acredita em uma vida após a sua experiência? Uma vida após a morte definitivamente existe sim. De repente entendi que continuamos a existir no espírito após a morte. Somos conhecidos e amados profundamente, e ainda temos coisas para fazer depois que morremos. Você obteve informações sobre como viver nossas vidas? Sim, tomei conhecimento de conhecimentos médicos que não tinha antes deste incidente. Também tomei consciência dos detalhes dos relacionamentos dos outros, e misturei com isso uma consciência de um profundo sentimento de amor incondicional e completa falta de julgamento em relação às pessoas. Finalmente compreendi que lutar na Terra para satisfazer as necessidades do meu corpo físico não é o objetivo da vida. Descobri que alimentar a vida no espírito era muito mais poderoso. Toda a energia egoísta que dediquei para tentar dormir o suficiente ou me preocupar com o motivo de não ter forças não era mais necessária. Nunca me faltou energia ou força desde aquele dia, pois a encontrei fluindo através de mim do meu espírito. Meus amigos e familiares comentam constantemente que sou uma pessoa muito ocupada e querem saber como faço tudo o que faço. Não sou eu, é o Espírito do Senhor em mim. Que mudanças de vida ocorreram em sua vida depois de sua experiência? Mudanças moderadas em minha vida, tendo experimentado a realidade do amor de Deus e sua tremenda compaixão, vejo-me como um canal para outros que duvidam que Ele exista. Talvez através do meu amor incondicional por eles, eles acreditem em mim quando eu compartilhar sobre Deus. Não frequento mais a igreja porque acho difícil ouvir o que os outros supõem sobre Deus, e me sinto muito triste com o fardo que a maioria das igrejas coloca sobre as pessoas porque elas não conhecem a Deus. Eles supõem muitas coisas sobre Ele que não são verdadeiras. Agora estou livre do medo do que os outros pensam, e procurarei fazer tudo o que devo fazer para ajudar os outros. Sei que o corpo é meu traje de terra e cuido dele da melhor maneira possível, mas não penso mais nele como muito mais do que isso. Não precisa de mimos e eu não preciso ser egoísta. Seus relacionamentos mudaram especificamente por causa de sua experiência? Sim, eu sou muito mais gentil e não tão dura e crítico. Preocupo-me profundamente com os outros, especialmente aqueles que vêm a mim em busca de ajuda. Não preciso brigar e discutir para provar que estou certa sobre qualquer coisa. Eu só preciso amar os outros incondicionalmente e demonstrar a mesma compaixão que me foi demonstrada. Antes de ter meu mestrado, trabalhei como auxiliar de professor em uma classe para adolescentes problemáticos. Uma adolescente tentou me desfazer de qualquer maneira que pudesse.
Ela veio e me disse que estava intencionalmente tentando me irritar. Ela queria saber por que eu nunca fiquei chateada. Eu disse a ela que alguém me ama incondicionalmente, então pensei em tentar isso com ela. Ela pensou sobre isso por um longo tempo e então, um dia, tornou-se a única aluna a ajudar a manter todos os outros alunos na linha. Que efeito maravilhoso o amor de Deus teve sobre ela! Eu compartilho isso porque antes desse incidente, eu tinha muito pouca paciência para alunos como ela. Depois, aprendi diariamente porque os alunos se comportavam como se comportavam, de alguma forma entendia o que precisavam, e atendia a essa necessidade de uma maneira que eu estava totalmente cego antes desse evento. Deus deu uma visão que eu não tive, assim como a compaixão de ver os alunos e outros que podem se comportar mal como indivíduos feridos. Com que precisão você se lembra da experiência em comparação com outros eventos da vida que ocorreram na época da experiência? Lembro-me da experiência com mais precisão do que outros eventos da vida que ocorreram na época da experiência. Já sei que tenho uma péssima memória episódica para eventos, e vinculei isso ao abuso infantil. No entanto, este evento é mais do que uma memória. É uma experiência que está tão profundamente enraizada em meu espírito, que minha vida mudou para sempre. Eu ensino sobre processos de memória, e posso dizer com segurança que há uma grande diferença entre exercitar a memória de um evento do que ter uma experiência espiritual impressa na alma. Isso pode explicar por que as pessoas são capazes de se lembrar de tais eventos quando seus cérebros não estão processando as memórias. Minhas memórias físicas dos eventos daquele dia parecem um tanto irregulares devido à perda de consciência, mas a memória de vê-los trabalhando em mim, entendendo os problemas médicos envolvidos, estar na presença de Deus e sentir seu tremendo amor é como se tivesse acontecido ontem. Eu nunca vou perder esses momentos preciosos. Você tem algum dom psíquico, não comum, ou outros dons especiais depois de sua experiência, que você não tinha antes da experiência? Sim, eu não sei se eles são psíquicos ou se é apenas o Espírito de Deus revelando a verdade. Uma aluna nova veio ao meu consultório, e me disse que a razão pela qual ela não compareceu no semestre passado foi porque ela estava doente. Um pensamento passou pelo meu cérebro que dizia: não, você não estava doente, você estava na cadeia. Claro, eu não disse isso, mas assim que ela saiu, eu procurei e com certeza, ela estava na cadeia. Em outro exemplo, uma colega de trabalho veio ao meu escritório em lágrimas e afirmou que havia arruinado sua vida. De repente eu sabia o que ela tinha feito e com quem era. Um tremendo amor e compaixão inundaram meu coração por ela. Mas, novamente, eu não disse nada. Esperei que ela contasse sua história e fiquei surpreso com a precisão do que ela me contou, em comparação com o que eu sabia de repente. Eu sabia que ela precisava de alguém para apoiá-la e ajudá-la na bagunça que ela havia feito. Devo acrescentar que ela é uma pessoa muito reservada, então não houve nenhuma dica ou quaisquer ações que eu observei que teriam revelado qualquer parte de sua história. Ao observar o que se desenrolou ao longo dos anos desde então, vejo que ter esse conhecimento junto com esse tremendo amor fez uma diferença que eu nunca poderia imaginar. Foi-me permitido ter um sonho que salvou a vida da minha irmã gêmea, mas não sei se foi por causa daquela EQM. Isso só pode ser uma coisa gêmea. Eu sei que peço sabedoria em todas as situações sabendo que Deus está bem aqui, e Ele sempre me mostra uma maneira de resolver situações impossíveis e não tão impossíveis. Eu só tenho que ser paciente e ouvir as ideias que virão. Você já compartilhou essa experiência com outras pessoas? Sim, tentei compartilhar com a enfermeira de recuperação, mas ela estava muito ocupada. Eu compartilhei com meu marido, mas ele não conseguia compreender o que eu tinha experimentado. Eu compartilhei com senhoras na minha igreja, e elas apenas me encararam. Logo aprendi que a maioria das pessoas não acreditava em mim, então parei de compartilhar sobre isso, a menos que o assunto surgisse. Mesmo assim, as pessoas simplesmente não conseguem compreendê-lo. Não estou certo de que tenham sido influenciados, mas alguns me pediram para ajudá-los a entender como buscar o Senhor e como se submeter a Ele em seu espírito. Não é fácil colocar em palavras. O que você acredita sobre a realidade de sua experiência agora? A experiência foi definitivamente real. Já se passaram quase 43 anos desde essa experiência,
e Deus é ainda mais real para mim agora do que naquele dia, exceto que eu não consigo ver Ele como eu fiz naquele dia. Não posso esquecer de estar em Sua presença. Não é uma memória que desaparecerá como outras memórias de eventos, quando o caminho para essa memória for podado. Em vez disso, o oposto é verdadeiro. Quanto mais eu vejo evidências do amor e da existência de Deus, mais cimentado esse evento é, na minha realidade. Em algum momento de sua vida, alguma coisa já reproduziu alguma parte da experiência? Sim, buscando, levou a revelar respostas às perguntas que eu vinha fazendo. As respostas ainda vêm, não no som que experimentei antes, mas no súbito conhecimento de informações que antes não tinha. É como se eu tivesse a certeza agora de que sempre que peço compreensão ou ajuda em algo acontece. Tivemos um pneu furado e meu marido não conseguiu tirar uma das porcas. Repetidamente ele tinha certeza de que estava despojado. Assim que pedi uma chance de experimentar a nós e pedir ao Senhor para mover a porca, ele o fez. Meu marido apenas olhou para mim e queria saber como eu fiz isso. Ele tem o dobro do meu tamanho e tem muito mais músculo. Eu disse a ele que pedi ao Senhor para mover ou afrouxar a porca e ele o fez. Há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre sua experiência? Sim, Deus não quer que lutemos tanto longe dele. Nós temos apenas que reconhecer que ele existe, e espera no alto para ter compaixão de nós, se nós apenas o buscarmos, conhecê-lo e sermos guiados por ele, seu amor será derramado através de cada um que o busca com todo o seu coração.